tudo bem com você? Aprendendo inglês com a palavra de Deus. Hoje é dia de aprender inglês com o versículo de 1 Timóteo 6:10, tá bom? 6:10. Você já viu aquela coisa ali que fala assim, que a gente precisa ser humilde? A gente precisa ser humilde, tarará. Isso é verdade, né? Isso realmente é verdade. Inclusive em Mateus 5:5 tem várias passagens na Bíblia que falam isso. E Mateus 5:5 diz o seguinte: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, ok? Bem bacana. Aí você pode pensar assim, cara, entendi. Então, se eu preciso ser humilde, se eu tiver uma casa muito legal, uma casona, um carrão, um conforto, assim por diante, eu vou estar sendo humilde, né? Então, acho que eu preciso agir dessa maneira aí e tal, não vou ser pobre. Você acha que só o pobre que é humilde, né? Acho que é assim mesmo. Será que é assim mesmo? Essa é a visão de muitas pessoas realmente sobre a humildade ali, né? Que o pobre é humilde e o rico é soberbo, né? Será que é verdade? Realmente isso é verdade? Na verdade, gente, a quantidade de dinheiro que cada um tem não influencia na humildade que cada um tem. E sim o quanto a pessoa ama ou não ama a Deus sobre todas as coisas. Então, aquela pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas é uma pessoa humilde, porque ele reconhece que não é capaz de fazer nada sem Deus, não tem nenhuma inteligência sem Deus, não consegue, consegue nem respirar, e nem ter saúde, nem comer sem Deus. Você é uma pessoa humilde, tá bom? Não significa aquela pessoa coitada, sabe? Não, isso não significa humildade, tá? É aquela pessoa que reconhece a Deus sobre todas as coisas, reconhece que nós não somos nada sem Deus. Isso é uma pessoa humilde para Deus, entendeu? Totalmente dependente de Deus, tá? Tanto faz se a pessoa tem pouco dinheiro ou muito dinheiro, tá? Se ela tem pouco dinheiro e tem um comportamento soberbo, por exemplo, nossa, eu trabalho aqui, eu consigo pelo meu esforço, é uma vida dura, tudo mais, mas eu sou o cara porque eu me esforço todo dia e eu faço isso, tenho esse trabalho assim, ou eu sou bonitão, sei lá, qualquer coisa. Tudo soberba, tá? Tudo soberba. Na realidade é Deus que dá tudo, a capacidade, as possibilidades e assim por diante. E a mesma coisa com o rico, tá? Rico, se fosse ele agir assim, o rico, ele vai estar sendo soberbo. Então não tem nenhuma relação de quanto dinheiro você tem a humildade ou não, tá bom? Então, vamos ver o versículo sobre amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Olha só, gente, o que aqui é raiz de todos os males? O amor ao dinheiro, entendeu? Amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, porque tiveram amor ao dinheiro, ali cobiçaram o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam a si mesmas, entendeu? Muito sofrimento e assim por diante. Mas como isso funciona na prática, cara? Eu vou dar 2 exemplos aqui, tá? Imagina só uma pessoa que mora em um lugar bem pobre, passa por algumas necessidades financeiras ali, às vezes até de comida, sei lá. Porém, essa pessoa reconhece que Jesus a salvou, a libertou de todos os pecados, é muito grata, essa pessoa é muito grata a Deus, tá? E ela demonstra isso através de atitudes, é muito importante, tá? Essa pessoa, essa pobrinha aqui, ela reconhece que mesmo ela vivendo em uma situação de muita privação, Deus dá capacidade para ela viver contente com o que Deus proporcionou a ela, tá? O que Deus permitiu a ela. Essa é uma pessoa grata e humilde, ou seja, ela reconhece que ela não é capaz de fazer nada sozinha, sem Deus, e ela é grata porque ela é contente com o que Deus dá a ela, entendeu? Agora vamos ver uma segunda pessoa. Pessoa classe média, média alta, ou classe A, sei lá,
uma pessoa tem bastante dinheiro, não sofre nenhuma privação financeira, tá? Hoje em dia está mais difícil, né, das pessoas não sofrerem privações financeiras por vários anos de crise, né? Mas vamos supor que tem essa pessoa aí e tudo mais, ela não sofre nenhuma privação financeira, porém, ela sofre com algumas situações ali do dia a dia, conflitos no trabalho, conflitos às vezes com a família e assim por diante, vários conflitos que a gente precisa resolver no nosso dia a dia. Porém, essa pessoa que tem bastante dinheiro e não tem nenhuma necessidade financeira, ela também é grata a Deus por Jesus ter salvo ela, tá? Liberto de todos os pecados. E ela também é grata a Deus por ele sustentar ela diariamente com todas as suas necessidades, seja financeira, seja através de conhecimento para habilidades, né, para lidar com os problemas no trabalho, para lidar com as situações na família e assim por diante. Deus quem dá tudo isso, tá? Essa pessoa rica aí reconhece que tudo o que ela tem não é fruto do seu próprio esforço somente, tá? Porque somente pelo próprio esforço ela não teria nada se Deus não permitisse, tá bom? Essa é uma pessoa grata e humilde, ok? Grata e humilde, ou seja, ela reconhece que sem Deus ela não tem nada, ela não é nada, não consegue nada. Tudo depende de Deus, tá bom? Tudo está nos planos de Deus, gente. A gente não deve dar tanta importância a essas coisas materiais. Ah, vamos ter um carrão, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Então, não deve dar, porque aqui no verso fala o seguinte, vamos voltar aqui, ó. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tá bom? Então, quando a gente começa a pensar muito nessas coisas, ter sucesso, ter bens materiais, ter um conforto assim por diante, a gente pode estar amando o dinheiro, amando o conforto, amando outras coisas fora Deus. E isso a gente deve evitar, e isso não é ser humilde, tá bom? Mas o que é mais importante para Deus? O quanto de dinheiro você tem ou dá para alguém, ou o quanto amamos a Deus? Qual que é o mais importante a Deus? Ah, Caio, não sei, hein? Acho que é o quanto de dinheiro você tem ou dá para alguém. Não, tem não, dá para alguém, né? Quanto mais eu dou, se eu dou bastante dinheiro para alguém ali necessitado, eu acho que Deus se agrada muito. Deus se agrada, mas esse não é o mais importante para Deus não, tá? O mais importante é o quanto a gente ama a Deus, ok? Deus se agrada, pode se agradar, tá? Depende da situação, pode se agradar ou não, porque às vezes a pessoa dá para uma pessoa que vai esbanjar e gastar tudo de besteira. Mas vamos simular, se supor uma situação de realmente necessidade. Sim, Deus se agrada, né? Mas olha só, lembra daquela parte lá, gente? Por que aqui o quanto amamos a Deus é o mais importante, não o quanto a gente dá para alguém, tá? Isso é mudança de coração, esse que é o mais importante. Por que isso é o mais importante? Ó, lembra da viúva? Tem aquela história da viúva lá que Jesus estava contando. E a viúva foi lá e colocou, que vivenciou, né? A viúva lá foi lá e colocou duas moedinhas lá, que era centavos o valor, era muito baixo o valor mesmo, né? E aí, olha o que Jesus disse aqui, ó, tá em Marcos 12, 43 e 44. Ele diz o seguinte, ó: e chamando os seus discípulos, disse-lhes, é Jesus que chamou, tá bom? Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Ela deitou mais que todo mundo. Tinha gente rica lá, um monte de gente rica lá. E deram um monte de dinheiro lá. Mas Jesus está falando que ela deu mais, deitou mais do que todos os que deitaram, que acho que deram, tá? No sentido de dar, na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, do que tinha de sobra. Mas esta, da sua pobreza, deitou... Opa, o Google tá vivo aqui, gente. Da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Entendeu? Ela, de todo o coração dela, deu o que ela tinha.
Mas aqui está falando para a gente dar tudo, então? É tudo para Deus, tudo que a gente tem? Não, isso aqui demonstra o coração dela, tá, gente? Demonstra o coração que era total para Deus, tá? Não significa que você tem que dar tudo a Deus, ou quanto mais você der a Deus, mais você será abençoado. Isso é uma besteira, tá? Então, por que que isso demonstra? Imagina só o seguinte, se fosse o contrário, se fosse o dinheiro mais importante, quem seria ali os exaltados? Os exaltados seriam os ricos, que essa viúva aí foi a que deu menos dinheiro. Porém, o coração dela era o mais era o mais fiel a Deus ali, tá? Ou ela deu de todo o coração dela, tá? Então, isso realmente é o que importa. Ela amava a Cristo de verdade, tá? Se fosse o contrário, aqueles ricos lá, assim por diante, seriam... Jesus diria, quem dá mais aqui, quem dá mais dinheiro aqui vai ser mais santo. Não, Jesus nunca disse isso, tá? Nunca disse que quem vai dar mais dinheiro é mais santo ou vai ter mais fé. Isso com certeza ele nunca disse. Mais dinheiro, mais fé você tem. Nada disso, tá? Nada disso, ele não está dizendo, ele está falando do coração dessa viúva, ok? Legal. Agora que a gente já entendeu a passagem, a gente já entendeu que o que importa para Deus realmente é o coração, né? O que mais importa para Deus? O quanto amamos a Deus e não o quanto de dinheiro temos, o quanto de dinheiro damos e nada disso. Lembrando, muito importante, o amor é expresso através de atitudes, tá, gente? Sempre expresso através de atitudes. Porque muitas pessoas podem falar assim, eu amo tal pessoa, eu amo não sei o que, eu amo a Deus. Só que vai lá e não faz nada para demonstrar esse amor. Seja com Deus, seja com a esposa, seja com um amigo. Vai lá e só dá a mancada, né, por exemplo. E não é legal, né? O amor é sempre expresso através de atitudes. Ok? Fechado? Então é isso aí. Let's go! Agora vamos aprender a passagem em inglês, tá bom? 1 Timothy 6:10, ok? Vou ler aqui em inglês primeiro. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Ok, entendi, Caio. Aliás, não entendi nada, Caio. E agora? Vamos entender até o final, tá bom? Entendendo o texto agora. Para a gente começar a entender, a gente precisa gravar um vocabulário aqui. Eu separei um vocabulário para a gente entender aquele texto ali. Lembrando que essa aqui é uma versão NVI, tá? NVI da Bíblia em inglês e tem a versão em português. Não é traduzido literalmente, sim o sentido que é o mais importante. Fechado? Vamos lá. Vocabulary. For, para ou por, tá bom? Love é amor. Money, dinheiro. Money, tá bom? Não é money, não, é money. Root, raiz. Kinds, tipos. Evil, mal ou males. Some, alguns. Aqui, some é só algum, pode ser algumas também, tá? Feminino, masculino, masculino. People, pessoas. Eager, ansioso, impaciente. Have, é ter. Wandered, desviaram. Faith, fé. Pierced, perfurar ou atormentar, nesse caso aqui. Themselves, a si mesmos, tá? Themselves, a si mesmos, tá? Many, muitas ou muitos. Griefs, pesar, aflição, sofrimento, tá? Griefs. Eu quero que você repete comigo para treinar a pronúncia agora. Vamos lá. For, love, money, root, kinds, evil, ok? Aquela ali. Some, people, eager, have, wandered, faith, pierced, themselves, many, and griefs, ok? Ok, vocabulário já estudado. Lembra que esse vocabulário aqui, todo esse texto e assim por diante, tem lá no site da Ensinando Inglês, depende de onde você está vendo isso aqui, YouTube ou Facebook, onde for.
Tem o link para você acessar lá o conteúdo todo escrito e o vídeo que você está assistindo também, tá bom? E aí você pode estudar mais por lá. Antes da gente... Agora, para continuar, eu vou fazer algumas observações. A gente viu o vocabulário aqui, e agora eu vou fazer algumas observações. Que observações são essas? Por que que a gente usa aquela coisa e como que é... Por que que a gente usa a palavra ou aquela estrutura, tá bom? Vamos lá. For. For podemos traduzir como por, para ou pela, tá? Às vezes, por quê? Às vezes a pessoa só põe for, por exemplo. Mas não, é por, para, pela e assim por diante. Evil, evil, evil é mal, tá? Agora, não confundimos com devil. Devil é diabo. Na realidade, os dois são maus, né? De qualquer maneira. Evil é mal e diabo é mal também, ok? O significado é um é mal e o outro é diabo, tá? Mas estou falando que os dois são maus, né? Ok, exploring the text, have wondered. Have wondered o have aqui, gente, nessa situação, está sendo usado como um auxiliar e não traduzimos. Usamos o have dessa maneira quando queremos expressar uma situação que iniciou no passado e ainda não acabou ou importa agora. Então é tipo um present perfect aqui. Quando a gente... Lá no site da Ensinando Inglês tem lá present perfect, acho que é hashtag 7 ou... Se você ainda não faz parte da comunidade Inglês Passo a Passo Free, vai lá e se inscreve, tá bom? No site da Ensinando Inglês está o link. Que você precisa entender essa estrutura. Basicamente, a gente usa esse have aqui como auxiliar quando a gente está falando uma situação que começou no passado e importa agora no presente ou ainda continua, tá bom? Legal. A gente vai ver no texto. Então, ó, pierced. A palavra pierced significa pierce, sem o ed no final, perfurar ou furar. Porém, também pode ser romper, tá? Na versão em português está traduzida como atormentar, pois os escritos são traduzidos do original. O importante é o sentido, pois a gente realmente fica atormentado quando somos perfurados, tá bom? Então é só um sentido. O sentido aqui realmente pierce é furar, perfurar, mas aqui ele traduziu como atormentado na versão em português. Então fica ali, ó, pierce é perfurar e pierced é perfurou, tá bom? ED no final, gente, ED no final na palavra é sempre a palavra no passado, tá bom? Ok, entendi, Caio. Agora será que a gente vai entender? Vamos lá. For the love of money, ok? Pela ou por, tá? Nesse caso é pelo amor ao dinheiro. Is the root, é a raiz, root, of all kinds, de todos os tipos, of evil, de males. Some people, algumas pessoas, eager for money. Aí você fala assim, nossa, Caio, peraí, eu não tô lembrando do vocabulário. Aí você vem aqui, ó, por exemplo, ó, eager, ansioso ou impaciente, wonder, desviaram, faith, pissed, e assim por diante, grief, pesar, sofrimento, aflição. Então, eager aqui é ansioso, né? Então, vamos voltar lá. Algumas pessoas ficaram ansiosas por molho ou ansiaram o dinheiro. Have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Ok? Ansiaram pelo dinheiro. From the... aqui, ó. Eles desviaram, né? Se desviaram, ó. Vamos lá, voltar. Se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muito sofrimento. Olha lá. Voltando. Se desviaram da fé, faith, e atormentaram a si mesmos, themselves, with many griefs, com muitos sofrimentos. Entendeu? Então você pega o vocabulário, esse aqui, gente, é muito importante o vocabulário, tá? Vai lá e treina, 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 treina. E aí você passa para o versículo em inglês, tá bom? Será que entendeu? Uau, agora entendi como eu vou estudar. Parabéns, é isso mesmo, tá? Para você treinar em casa, aí você vai treinar da seguinte maneira, ó. Você vai ler o texto em português, leia o vocabulário pelo menos 5 vezes e no terceiro, ó, traduz o texto para o português. Você pode traduzir dessa maneira ali, ó, linkando, usando aquele vocabulário, tá?
E depois você vai escutar o áudio e treinar a sua pronúncia. O áudio ali do versículo que está no conteúdo completo no site da Ensinando Inglês. Tá bom? Fechado? Então é isso aí, gente. Então quero te agradecer muito mesmo por ter ficado comigo esse tempo, mais essa aula. E eu quero que você grave o seguinte, ó, essa parte aqui do versículo. Aprende ela primeiro, depois você grava, tá? Ó. For the love of money is a root of all kinds of evil. Ok? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, muito importante, guarda isso no seu coração, tá bom? Compartilha, fica com Deus. Muito obrigado. Bye bye.